Olá, hoje eu tenho uma pergunta especial para fazer para vocês. Para que será que o Senhor nos permite passar por tão grandes provações? Se não para servir de crescimento próprio e de exemplo para outras pessoas. O que vocês acham? Esses dias eu venho meditando, venho pensando, poxa Senhor, tenho ficado em casa, não estou fazendo nada, não estou sendo útil na obra do Senhor. Isso tem me incomodado, acredito que o Espírito Santo de Deus tem me incomodado a respeito desse fato. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer, meu Deus, daqui de onde eu estou, porque eu não posso ficar, não posso sair, a gente não está podendo se reunir na igreja, eu tenho sentido falta disso. E eu fiquei pensando, né, o que eu posso fazer para me sentir mais próxima do Senhor, para sentir que eu estou sendo útil na tua obra, porque as coisas, elas estão, entre aspas, elas estão assim meio paradas, mas a obra de Deus não pode parar de avançar. E Deus nos escolheu individualmente para fazermos esse trabalho, né, o ID. Mas não podemos nos esquecer do ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí eu vim pensando no que eu vou fazer. Eu pensei em montar uma pregação, né? Eu vou ter muitas oportunidades para fazer isso, mas também surgiu a ideia de contar meu testemunho, porque eu nunca contei assim meu testemunho, né? Bom, pelo menos não para muitas pessoas. Então hoje eu resolvi falar um pouco da minha história, né, resumidamente, né, porque eu não vou falar detalhadamente, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu resolvi resumidamente falar um pouco da minha história, né, da minha experiência. Bom, acredito que as pessoas que eu tenho no Facebook, principalmente, a maioria me conhecem. Quem não me conhece, assim, de forma íntima, me conhece mais ou menos, ou sei lá, de vista, mas a maioria sabem como eu estive, né, e tudo que e como hoje eu estou, mas não sabem assim, né, profundamente o que se passou, o que eu realmente passei até aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu, da minha adolescência, da fase da minha adolescência, ali por volta dos 14 anos, até a minha fase adulta, mais ou menos uns 3 anos atrás, vivi realmente como se Deus, digamos assim, como se Deus não existisse. Porque eu simplesmente abandonei tudo que eu havia conhecido durante a minha infância. Meus pais criaram a mim e os meus irmãos dentro dos conhecimentos, né, bíblicos, no caminho, vamos dizer assim, no caminho do Senhor. Mas como diz a palavra de Deus, cria o seu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. A gente tenta, né, fingir que, tipo assim, que não tem nada a ver mais, né? A gente tenta, vamos dizer assim, viver como se realmente não tivesse nenhum, sabe, assim, eu não estou encontrando palavras, mas eu vivi muito tempo dessa forma, assim, fazendo as minhas próprias vontades, até que eu caí numa armadilha, né? Uma armadilha do inimigo, e cometi um erro, um pecado que a Bíblia considera como abominação. E quando eu entrei nesse pecado, aí que eu realmente, assim, me esqueci, sabe? Eu fui tão fundo nesse erro, nesse pecado, que eu cheguei a querer acreditar em outras coisas, a querer acreditar em outro Deus, sabe? Eu quis me enganar, muitas vezes eu quis me enganar.
Só que quando você é do Senhor, né, você, isso não adianta você fugir, porque o Espírito Santo sempre vai falar com você e uma hora sua ficha vai cair. Então, comigo foi assim, eu me aprofundei tanto no pecado, no erro, e por diversas vezes tentei me enganar. Só que chegou um tempo que eu comecei a sentir um vazio, sabe? A sentir uma tristeza profunda e a vida começou a perder o sentido para mim. E aí eu comecei a entrar num quadro depressivo. Comecei a entrar num quadro depressivo e foi a pior fase da minha vida. Foi a pior, foi terrível, foi terrível. E depois que eu descobri esse quadro depressivo, porque eu estava entrando num quadro depressivo, porém, como era uma novidade, tudo que eu sentia, eu não sabia que isso era um quadro depressivo. Então, quando eu descobri que aquilo era um quadro depressivo, e tudo, Deus foi muito bom comigo, porque Ele preparou uma terapeuta que era evangélica e, de certa forma, ela pôde conciliar a minha vivência, né, a minha experiência de vida, com a vida espiritual, né? Porque a depressão, ela não é somente espiritual e ela não é somente física, né? Ela é os dois juntos. Então, Deus ainda foi misericordioso comigo. E eu me lembro, irmãos, que quando eu estava em casa, assim, né, e sentada, que eu cheguei num ponto que eu não conseguia fazer nada, nada mesmo. Eu tive crises de pânico, fui parar no hospital várias vezes, pensava que ia morrer o tempo todo. Minha pressão ficou desregulada, subia muito, outra hora estava baixa, uma vez quase juntou, parecia que estava uma perto da outra, era um ponto de diferença. E em meio a tudo isso, o Espírito Santo de Deus falava comigo. Eu escutava o Espírito Santo de Deus falar dentro da minha alma. Ele falava comigo: se você não tivesse assim, você não teria conseguido sair daquela situação. Porque muitas vezes depois que eu cheguei num ponto que, como eu falei para vocês, que eu senti um vazio, que eu fui muito profundo no meu erro, no meu pecado, eu cheguei num ponto que eu falava com Deus: Senhor, como eu vou sair dessa situação? Como que eu vou sair, como eu vou me livrar desse pecado? Porque parecia impossível. Eu estava tão fundo, eu estava num buraco tão fundo que parecia para mim impossível sair daquela situação. Eu não conseguia ver saída. E aí eu comecei a orar e a pedir a Deus, falar com o Senhor: Senhor, me ajuda. Eu sei que eu não mereço, eu sei no lugar que eu estou, mas eu não nasci para estar aqui. Eu não quero, eu não vou morrer assim, eu não quero estar assim. E aí eu comecei a entrar em desespero, e sabe, eu me lembro de um dia que eu ajoelhei e rasguei meu coração para Deus, chorei muito. E daí as coisas começaram a acontecer, foi tudo uma coisa atrás da outra. Aí eu comecei a entrar num quadro depressivo, e tendo entrado nesse quadro depressivo, eu saí daquela situação onde eu estava, voltei para casa dos meus pais, voltei a viver com os meus pais. E esse quadro depressivo fez com que, de uma certa forma, foi um impulso para que eu não tivesse coragem de voltar atrás, né, no meu erro. E o Espírito Santo falava comigo que se eu não tivesse daquela situação, eu ia voltar de novo atrás. Por mim mesma, eu não ia ter forças simplesmente de negar aquela situação. Então, eu comecei a compreender isso. E assim, em meio ao tratamento que eu fazia, terapia, eu não aceitei tomar medicamentos, né? Não aceitei tomar medicamentos. Eu fazia tudo que falavam para mim, que estava ao meu alcance, que eu poderia fazer para me ajudar a sair daquele quadro depressivo, eu fazia, né? E sempre pensando em Deus e sempre tentando manter a esperança, que é uma coisa que quando você está com depressão,
Uma das primeiras coisas que somem é a esperança, porque é como se a vida como se a vida não tivesse o menor sentido. Você não acha nada bonito, para você tanto faz, se tá arrumado, se não tá, se a sua roupa é bonita, se não é, tudo para nada para você faz sentido mais. Então, eu sempre pensava assim, eu não nasci assim, e eu não vou morrer assim. O Senhor vai me tirar dessa situação. E sempre pedindo perdão a Deus pelo meu erro, me perdoa, me ajuda, Senhor, a sair dessa situação. Eu vou te servir, eu vou fazer a tua vontade, Senhor, me ajuda. Irmãos, por incrível que pareça, quando eu comecei a sair desse quadro depressivo, comecei a me livrar do quadro. Ao invés de eu fazer o que eu falei que ia fazer, eu cumpri o que eu falei que ia fazer, que eu falei, Senhor, eu vou te servir, eu vou fazer a sua vontade. Ainda mais uma vez, eu retrocedi de uma forma diferente. Acabei entrando num outro relacionamento com um rapaz. Não era um relacionamento dentro da vontade de Deus, porque relacionamento dentro da vontade de Deus é aquele que né, os dois estão certinhos, servindo a Deus na igreja, e fazem tudo certinho, cada coisa no seu tempo. E esse relacionamento não foi assim. Então, a mistura daquela carência que eu estava vivendo e, né, e estava começando a sair e como se tipo assim, novos horizontes, a vida. E aí o inimigo ele sempre apresenta um novo banquete para você, e se a gente não vigiar, a gente cai de novo. E eu caí mais uma vez no erro. Aí a consequência disso foi uma reviravolta muito grande na minha vida. Mais uma vez me afastei de Deus. Eu estava caminhando enquanto eu estava no quadro depressivo, que eu precisava de Deus, que eu estava frágil, vulnerável, eu estava caminhando, indo para a igreja e tal. Quando eu comecei a sair do quadro depressivo, que eu encontrei essa pessoa e tal, fiquei com essa pessoa, eu me afastei novamente do Senhor. E aí, irmãos, claro que tudo que começa errado termina errado, né? Porque a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. E aí, mais uma vez, a minha ingratidão me levou a mais um deserto, porque aquela depressão que eu estava vivendo era um deserto. Eu poderia ter passado só por aquele deserto e depois ter aprendido, mas eu passei por aquele deserto e não foi suficiente para eu aprender. Novamente, eu caí no erro e aí tive que passar por outro deserto. Tive que ir embora da minha cidade, do meu estado. Fui viver com meu irmão e com minha cunhada, eu sou muito grata a eles por terem me acolhido. E ali começou mais um deserto na minha vida. Eu fui para o estado do Pará, no norte, e irmãos, eu nunca me imaginei vivendo num lugar tão diferente quanto, para mim, né? Tão diferente quanto o Pará, que para mim totalmente diferente, né? Cultura diferente, clima diferente. E nesse lugar eu passei 7 meses. Deus, olha só como que Deus é Pai e nós somos ingratos. Porque mesmo eu sendo ingrata, mesmo mais uma vez eu tendo caído no erro, eu fui para aquele lugar para ver se eu conseguia me libertar, para ver se eu conseguia de uma vez por todas me apegar com Deus, a ficar firme com o Senhor. Ele foi tão misericordioso que ele preparou pessoas ali naquele lugar, pessoas que me deram apoio, os obreiros da igreja que onde eles iam com a família, eles me levavam para viajar, porque naquele momento novamente eu caí num quadro depressivo, não tão forte e terrível quanto da primeira vez, que dessa vez eu não tive crise de pânico, né? Eu só fiquei mesmo num estado depressivo, vamos dizer assim, de luto, porque eu gostava da pessoa que eu estava, mas eu tive que largar mesmo gostando. Eu tive que botar. Aí eu coloquei a Deus em primeiro lugar na minha vida. Quando eu dei esse passo, aí eu coloquei Deus, eu deixei de colocar os meus sentimentos,
outras pessoas para colocar o Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, assim, eu estava, de certa forma, vivendo um luto, né? Um sofrimento, porque eu estava apaixonada, porque eu gostava. Então, eu tive que largar, mesmo gostando. E por diversas vezes, eu pensei em voltar atrás. Por diversas vezes eu quis me enganar, não, essa pessoa vai mudar, as coisas vão ser diferentes. Por diversas vezes eu pensei assim. Mas sempre quando eu pensava assim, eu chegava na igreja, tinha uma pregação e pá, era para mim, falando para mim. Então, definitivamente, eu fui para o estado do Pará no mês de maio, quando foi no mês de setembro, teve uma conferência na igreja. E veio um pastor de fora, e nessa conferência foi muito bacana, eu participei, cada um ficou com uma atividade, eu fiquei com responsável por fazer bolos, né? Foi assim, foi um fim de semana que eu me desliguei de tudo mesmo, dos meus problemas, e só me conectei mesmo em Deus, nas coisas, no trabalho da igreja. Eu me lembro que eu fiquei responsável por fazer bolos, meu irmão ficou com os pães, porque nós íamos receber visitas de outras igrejas. Então, assim, esse evento, essa conferência foi um divisor de águas na minha vida, definitivamente. Porque ali eu estava pensando seriamente no mês de outubro, que ia ser meu aniversário, em voltar. Eu queria voltar para cá, para o estado do Rio de Janeiro. Mas nessa conferência foi assim a decisão, né, para eu não fazer isso. E aí o pastor falava, e todos os dias, foram 4 dias de conferência, e todos os dias parecia que cada vez mais Deus falava comigo através daquele pastor. O Espírito Santo de Deus falava comigo, e aquilo foi me fortalecendo para eu não voltar, porque ainda não era tempo. Eu poderia voltar e acabar caindo de novo. Então, eu resisti, fiquei lá. Aí depois disso, depois dessa conferência, eu desisti de voltar atrás. Falei, não vou voltar, eu vou permanecer, pelo menos até o prazo em que eu tinha me dado para ficar aqui. Porque eu falei, quando eu saí do estado do Rio, eu falei para minha mãe, pelo menos até dezembro eu fico. Que até dezembro é tempo suficiente para se curar esse sentimento, né, aquele sentimento de paixão, né, aquela coisa. Então, eu sabia que o prazo para mim era mais ou menos por aí. Depois dessa conferência, eu simplesmente já não mais pensava naquela pessoa, já não mais sentia saudade, já, tipo assim, já tinha passado, né? Tudo aquilo. E eu comecei a sentir que eu estava atingindo o objetivo que eu havia ido buscar. E ainda assim, o inimigo, ele é sujo, né? O inimigo é sagaz. O inimigo, ele veio com uma proposta para mim, né? É um irmão da igreja, que na verdade ele estava afastado. Ele veio com uma proposta de namoro e tal, mas de namoro, não falou em namoro, mas assim, com uma proposta de namoro, mas ele queria uma pessoa para viver com ele, e aquela coisa toda, mas não queria casar, enfim, né? O inimigo veio mais uma vez e apresentando várias coisas antes disso, né? Várias coisas. Ah, eu tenho isso, já sou. Era uma pessoa que já era vamos dizer assim, um homem, né? Mais velho, era bem mais velho do que eu. Bem mais velho, não, assim, mas era mais velho, estava numa boa idade, uns 30 e poucos anos. E aí aquilo a gente que é mulher, né? E tal, que tá sensível, enfim, a gente já fiquei pensando, ah, será que é de Deus e tal? E aí depois quando ele veio, jogou um balde de água fria, quero morar com uma pessoa, mas não quero me casar. Então, assim, o inimigo ele vem apresentando coisas pra gente, pra ver se a gente vai cair, né? Pra ver se a gente Deus permite o inimigo vir apresentar para ver se realmente a gente está firme, se a gente está certo daquilo que, né, que a gente quer. Só que eu pensei assim, depois de tudo que eu passei, ter chegado até aqui, cair numa dessa de novo, aí eu pensei, nunca mais. Aí, aí tá, passei nessa prova, né? Passei nessa prova. E nisso tudo, eu já havia conhecido meu então atual esposo. Já havia conhecido, a gente conversava por mensagem. Na realidade, nós começamos a conversar
por mensagem. Assim que eu cheguei lá no estado do Pará, mais ou menos, nós começamos a conversar por mensagem. Começamos a trocar mensagem e tal, só que a gente não falava. A gente falava como se fossem assim, dois amigos, né? A gente não falava de relacionamento, não falava de nada disso. Porque ele estava num relacionamento conturbado, também estava afastado da igreja, estava num relacionamento conturbado, e eu estava lá, né, naquela situação. Aí, só que a gente só falava como amigos, né? Aí quando foi no final, quando foi lá pro mês de novembro, que já faltava pouco tempo para eu voltar, né, pro estado do Rio, aí ele começou a demonstrar interesse por mim, e a nossa conversa foi ficando mais intensa, a gente começou a conversar todos os dias. Ele também é da mesma fé que eu sou, e a família dele toda é da mesma fé. E era um menino que, tipo, ele já era conhecido, assim, meu, né? E já era conhecido da minha família também. Assim, da minha família paterna, né? Do meu irmão, do meu tio. E, e pelos trabalhos que ele já fez com meu irmão, eles trabalharam juntos. Aí eu ficava pensando assim, ou será? Será que é ele e tal? E aí quando foi no início de dezembro, ele pediu para namorar comigo. E aí eu falei para ele que para ele esperar, né, eu chegar, que, né, eu queria chegar primeiro no estado do Rio, me ver como eu ia me sentir e tal, diante de tudo, e depois para depois dar o sim para ele, né? Aí eu voltei, em dezembro eu voltei, no final, não me lembro direito a data, se foi no meio, se foi no final de dezembro, mas enfim, eu voltei de novo para o estado do Rio, muito feliz, quando eu me lembro que quando o avião vinha descendo, assim, eu falei, cara, eu tô em casa, não acredito. Nossa, assim, fiquei muito feliz de estar voltando. E aí passaram-se uns dias, e quando foi no 1º de janeiro, aí eu falei pra ele que sim, que nós poderíamos namorar. E tipo, foi muito rápido, né? Eu costumo dizer pra ele que nós somos o casal número 7, porque foram 7 meses de namoro, foram 7 meses de conversa, porque eu fiquei 7 meses no, no, no estado do Pará, então foram 7 meses de conversa, 7 meses de namoro e nós nos casamos. Aí, depois, quando nós fizemos 7 meses de casados, eu descobri que estava grávida. Eu estou grávida, né? Tô com 3 meses de gestação. Então, assim, não me arrependo, sabe? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós passamos coisas na nossa vida e essas coisas elas devem ser compartilhadas para servir de força para outros. E eu quero dizer uma coisa muito importante. Não deixa você, não se permita passar por mais de um deserto para tomar a decisão, porque às vezes você não sabe também se você vai ter a oportunidade de um próximo deserto. Se você puder nem passar pelo deserto, é melhor ainda, porque o deserto ele é muito sofrido, é muito sofrimento, e não vale a pena, entendeu? Porque às vezes coisas que você poderia ter vivido antes, de uma forma mais amena, você vai perder a oportunidade de viver. Eu falo por mim mesma, hoje eu olho para minha vida e penso, eu poderia ter me casado antes, muito antes, poderia ter vivido coisas muito legais antes, mas eu me casei na pandemia, engravidei na pandemia, ainda estamos na pandemia, enfim, talvez meu filho nasça na pandemia, muito provável, porque ele vai nascer ainda este ano. Então, assim, coisas que eu poderia ter vivido em outro momento, eu estou vivendo agora, em meio a todo esse caos que está acontecendo. Então, assim, não prolongue os seus erros. Se você vê, o Espírito Santo está te chamando, corre. Corre hoje, porque o tempo é hoje. Não deixe para amanhã. Tem uma frasezinha, né, popular que diz: não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Então, não deixe para amanhã, porque Deus está te esperando de braços abertos. Aqui está o que encontrei na web. Deus está te esperando de braços abertos, irmãos. Então, não tarde em correr para os braços do Pai.
Essa foi a minha experiência. Eu espero que ela tenha servido de lição, tenha servido de alguma forma para te dar forças, para que você corra enquanto há tempo, tá? E meu desejo e oração é para que a misericórdia de Deus, assim como foi estendida a mim, seja estendida a você também. A você, a sua casa, a sua família. Amém? Que a graça e a paz de Deus seja com cada um de nós. Amém.